Depois destas duas excelentes comunicações, a seguinte intitula-se Artigos de periódicos em acesso aberto, citações distribuídas em repositórios institucionais, da autoria de Catarina Graposo Pavão, Jani Silva Borges da Costa, Manuela Klanovich Ferreira, André Rolim Ber. Fogo à peça. Olá a todos, eu sou a Caterina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Artigo de Periódico em Acesso Aberto, citações distribuídas em repositórios institucionais. Os estudos evidenciam a premência de agregar aos repositórios institucionais serviços que demonstrem não apenas quando, quanto e como os documentos são acessados e baixados, mas quando e como os documentos são citados. A medição do impacto dos documentos pressupõe a contagem de citações, mas quando esta contagem deve ser feita nos documentos de um repositório, são encontradas diversas dificuldades relativas aos mecanismos a serem utilizados, e a coleta dessas citações exige a atuação dos gestores dos repositórios. Segundo Barrueco, uma das bibliografias que nós utilizamos, esta é uma operação dispendiosa, pois obter níveis aceitáveis de precisão exigirá a dedicação de consideráveis recursos humanos e técnicos. E é aconselhável fazer a extração de citações em nível de provedor de serviços, sendo que estes, em âmbito nacional, seriam os responsáveis pela colheita dos documentos e seu processamento para suas próprias análises e por divulgá-la depois em domínio público. Portanto, teria que ser um serviço que, em termos de protocolo OAI-PMH, atuaria como coletor e como provedor de dados, e, por sua vez, os dados poderiam subsidiar a tomada de decisão por parte dos gestores de instituições de ensino e pesquisas e agências de fomento. Então, agregar serviços de valor aos repositórios institucionais requer estudos especializados que vão além da contagem de acessos e downloads. Indicadores bibliométricos podem ser utilizados para provocar novos olhares em pesquisas futuras que forneçam dados de uso real da produção científica, disponível em acesso aberto, e fornecer informações relevantes sobre um determinado tipo de documento ou autor. Então, o objetivo deste trabalho é propor uma metodologia que possibilite a coleta dos dados distribuídos e que comprovem o aumento das citações de artigos publicados em periódicos científicos e disponíveis em repositórios institucionais de acesso aberto, por meio de uma curva de citação que mostre, ao longo do tempo, o número de novas citações distribuídas nos repositórios institucionais para artigos disponibilizados em uma determinada janela temporal. A metodologia desse estudo, então, os estudos empíricos serão realizados em repositórios institucionais brasileiros, tanto no que se refere às publicações citadas como às citantes. Vão ser adotadas diversas abordagens que poderão ser quantitativas, por exemplo, quando se contam as citações, qualitativas, quando for necessário coletar dados com os pesquisadores ou os gestores dos repositórios, e também quantitativas. A vantagem dessa metodologia está em explorar a realidade de um determinado repositório institucional, de um determinado periódico, de uma determinada área do conhecimento ou programa de pós-graduação, ou um grupo predeterminado de autores de uma instituição ou grupo de pesquisa, e possibilitar análises não apenas estatística, mas que os dados possam contribuir como um conjunto de elementos que permitam identificar causas, efeitos e eventuais soluções para o problema da contabilização de citações distribuídas em repositórios institucionais. Então, a metodologia vai ser realizada, propõe a realização em 3 etapas, que é a coleta de dados, a análise e depois a geração dos links. Então, a etapa 1
se pretende definir, então, o ambiente de trabalho, restringir os RIs para extração dos artigos de periódicos citados e os documentos que servirão como base para os documentos citantes, analisar os índices e esquemas de metadados do repositório institucional selecionado para identificar possíveis incompatibilidades de descrição nos tipos de documento. E depois realizar o download do texto completo dos potenciais documentos citantes e a conversão desse formato original para um formato que permita a análise, que pode ser um PDF, de PDF para ASCII ou HTML para XML. Na etapa 2, então, serão os procedimentos para encontrar na seleção do tipo de documento citante a lista de referências e identificar os elementos que compõem essa lista de referências. E a partir então dessa lista, a etapa 3 será identificar os artigos citados e se os mesmos são referenciados em sua versão em formato eletrônico, dentro do ambiente de dados definido para análise, nas referências coletadas e nos documentos citantes. Em casos afirmativos, estabelecer um link entre os identificadores do documento citante e o citado. Bem, a aplicação desta metodologia pretende preencher uma carência de estudos relativos ao impacto dos artigos de periódico publicados por pesquisadores em instituições de ensino superior do Brasil e disponibilizados em acesso aberto, tanto pela via verde como pela via dourada. Com os resultados, pretende-se verificar se os documentos citantes referenciam os artigos em formato eletrônico com o link do repositório da instituição onde ele foi produzido, buscar evidências do aumento da citação desses artigos a partir da sua disponibilização no repositório institucional em acesso aberto, propor a divulgação institucional dos resultados de modo a incentivar sua atualização para a gestão da pesquisa e estímulo ao depósito nos repositórios institucionais. Ampliar e adaptar a metodologia para estudos de citações em outros tipos de documentos e propor novos estudos da mesma natureza por área do conhecimento, por publicação, por autores, por grupos de autores e divulgar os resultados por meio da publicação de artigos e trabalhos de eventos na área. Como conclusões, deve-se aliar a qualidade da informação, a descrição consistente dos metadados, os recursos de busca apropriados, a arquitetura da informação que influencie positivamente na construção do conhecimento e na melhoria da comunidade acadêmica e fornecer serviços de valor agregado que provoquem mudanças no perfil de utilização dos repositórios por parte dos pesquisadores e gestores institucionais. A análise de citações e repositórios não é uma tarefa fácil, entretanto, será útil na medida em que novos serviços sejam criados com o intuito de melhorar e ou diversificar os resultados das iniciativas de acesso aberto e interoperabilidade entre repositórios e entre provedores de dados e provedores de serviço. Essas foram as referências que nós utilizamos na apresentação e, bem, muito obrigado e espero que aproveitem o evento.